mais pra frente, crente, cadinho. Daqui a pouco você fica aí. Nós vamos estudar hoje sobre fé. Bem, crente, sobre fé. Baseado em Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1. Amém? É um capítulo dos heróis da fé. Vamos achar vários personagens bíblicos aí: Abraão, Moisés, Noé. Amém? São os heróis da fé. Vamos estudar sobre isso. Amém? Hebreus 11, 1 diz assim: ó, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as convicções dos fatos que não se veem. O original é: a fé é o firme fundamento. Você já viu, se você fazer uma casa pequena, ó, você vai fazer um buraco, uma sapata, 1 por 1,50 de comprimento. Vai fazer uma casa de 3 andares, 2 por 2 sapatas de 3 metros. Vai fazer um prédio, tem que vir aquele trator, furar 10 metros para baixo, 10 metros para cima, bate-destaque. Firme fundamento, profundidade. Como a gente está falando, semana no monte. Raízes profundas, profundidade. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Convicção. Convicção no original é certeza absoluta dos fatos que não se veem. Nós temos que também aprender que existem 5 tipos de fé. É interessante falar sobre isso, que a gente pensa assim: fé é fé. Não, não é fé. É sobre isso que a gente vai começar a estudar. Tá bom? Também tempo bem escasso, mas se o pastor permitir, a gente dá uma segunda aula. O primeiro tipo de fé que nós encontramos em Tito 1,4. Você pode ler para mim? Tito 1,4. É a fé comum. A fé comum. Tito 1,4. Deixa o pastor ler, tá? Escreve a versão, a nova versão. Pode estar errado. Tá bom? Errada não. 1,4. Não interpretado do jeito que eu quero interpretar. Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé, comum, Fé, graça, misericórdia, Pai de Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. fé comum. Eu falei, nós vamos falar sobre teologia? Vamos. Mas tudo baseado na Bíblia. O primeiro tipo de fé é a fé comum. E que valor que tem essa fé? Essa fé não tem valor algum. É uma fé sem valor. Como assim, Rodrigo? É assim: alguém chega perto de você e fala assim: esse pandeiro aqui, ele cura. Você, pela fé comum, você vai crer que isso daqui cura. Vai entrar no escritório. Maria é intercessora. Aí você vai crer em Maria como intercessora. Nós sabemos que só existe um intercessor entre Deus e o homem: Jesus Cristo, o justo. Está escrito. Então a fé comum é crer naquilo que não tem base, aquilo que não existe. Amém? A segundo tipo de fé, anota aí: a fé natural. Fé natural. Essa fé é bem fácil de explicar. Tá bom? Quem acredita? Olha só, pessoal, esse microfone aqui, ó, não tem 600 gramas, 400 gramas. Ele pode ficar parado aqui? Não. Se eu soltar, não. Então você acredita que 20 toneladas é capaz de ficar aqui flutuando, Ronald? Sem cair? Mas eu vou fazer crescer a fé natural em você agora. Um avião ele tem 23 toneladas, um dos mais leves, e ele voa? Então, agora eu já fiz criar em você uma fé natural, porque você acreditou, porque você já viu. Você acredita que 10 toneladas pode flutuar em cima de uma água? Claro, um navio. Por quê? Porque você já viu. A fé natural é a fé de Tomé. Ele creu porque ele viu. E João vai falar assim, Jesus vai falar em João 20, 29. Bem-aventurados que não viram e porém creram. Então a fé natural é a fé que você adquire porque você já viu. Agora abre para mim Mateus 17, 20. É o terceiro tipo de fé. A fé sobrenatural. A fé sobrenatural. Abre para mim. Aí, Mateus 17, 20. Pode ler, que achou?
17, 20. Vou ler. Mateus 17, 20. Mateus 17, versículo 20. Diz assim, ó, a palavra de Deus. E Jesus lhe disse: por causa da vossa fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: lança-te ao mar, e ele assim o fará. A fé sobrenatural, ela é capaz de fazer coisas impossíveis, coisas que assustam a medicina, por exemplo, assustam a ciência, por exemplo, coisas que o homem não pode fazer, é onde a fé sobrenatural entra. Mateus 17, 20. Amém? Gente, vamos entender um pouquinho sobre fé. A fé é um pouco difícil de se explicar como a soteriologia, como a teologia da salvação. Você quer ver só? A fé vai dizer assim primeiro. Jesus vai falar assim: se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, tem muita gente que tem mais tamanho, não. Ele quis falar com uma fé pequena. Contar, é isso que ele quis falar. Se tu tiver uma fézinha pequenininha, você fala para o monte, mexa daqui para lá e ele vai. Então quer dizer que se eu tiver uma fé pequena, tá bom, Rodrigo? Não, não tá. Porque quando Pedro vai afundar e Jesus pega na mão dele, o que Jesus fala? Homem de? Ué, calma aí. Ao mesmo tempo ele falou que pouca fé mexe o monte, joga no mar. Agora ele fala que pouca fé fez ele afundar porque ele viu uma tempestade. A mesma coisa ele falou para aqueles homens na tempestade no mar. Ele falou assim: homens de pouca fé. Por quê? Nós vamos saber lá no finalzinho desse estudo que a fé ela precisa ser trabalhada. Amém? Então, o quinto tipo de fé é a fé, a terceiro tipo de fé é a fé sobrenatural. Agora nós vamos falar as duas últimas fé. Elas são bem parecidas, porque uma se encaixa com a outra. O quarto tipo de fé é a fé como fruto. Como fruto, abre para mim Gálatas 5, 22. Gálatas 5, versículo 22. Eu vou ler aqui para você, tá bom? Para a gente ganhar tempo. Gálatas 5, depois de 2 Coríntios, tá, gente? Gálatas 5, versículo 22. Olha só, o fruto como fé. Mas o fruto do Espírito é amor. São 9 frutos, tá, gente? Eu quero que vocês prestem bastante atenção sobre fruto, tá bom? Não é frutos, é fruto. São 9, mas é um fruto. É uma tangerina, um fruto, uma fruta. Mas quando abre, vários gomos. Isso é fruto do Espírito. 22, diz assim, 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança e fé. O quarto tipo de fé é a fé como dom. E o que ela traz para a gente? Ela é a fé salvífica. Ela é a fé salvífica. Por quê? Quem sabe como é que pode se adquirir fé aqui? Quem sabe? Como que você pode conquistar a fé? Também. Mas é a fé como dom. Como? A Bíblia vai dizer lá, quer ver só? Em Romanos 10, 17. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você está no culto e o pastor está pregando, está nascendo em você a fé como fruto. Ela brota e você vem aqui na frente e aceita Jesus como seu Salvador. É a fé como fruto, é a fé salvífica. Porque vai dizer assim, em Efésios 2,8. Vamos ler Efésios 2,8? Efésios 2,8. Você vai entender. Não é complicado. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Ou seja, o pastor pregou, nasceu em você a fé como dom, como fruto. Você brotou aquele fruto, a fé, ela nasceu dentro de você e você veio aqui na frente, porque é salvo pela graça, pela morte de Jesus, através da fé, a fé que nasceu através da pregação da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
e a fé salvífica. Quarto tipo de fé, a fé como dom. Essa é como fruto. Essa fé, ela é uma fé salvífica, que ela se adquire na hora que você aceita Jesus Cristo. Já nasce o primeiro fruto em você, amém? O quinto e último tipo de fé é a fé como dom. Os 9 dons espirituais. 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. São 9. Também são 9 dons, tá bom? Do Espírito. 1 Coríntios 12, aí é dons, tá bom? Já não é dom não, mas é dons mesmo, tá bom? Do 7 ao 11. 1 Coríntios 12. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Porque pelo mesmo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento. E o outro é mesmo dado pelo mesmo Espírito, a fé. E depois vai falar mais 7, tá bom? A fé como dom. Essa também é a fé salvífica. Por que ela é fé salvífica? Vamos voltar para Efésios 2:8. Ela vai completar o versículo. Ele é o contratexto desse texto, tá bom, gente? Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, através da morte de Jesus Cristo, por meio da fé, a fé como fruto, que nasceu em você e você veio aqui na frente. Mas isso não vem de vós, vem de Deus. Os dons do Espírito é dado por quem? Deus. E o Espírito lhes concedeu a cada um de vós o Espírito da sabedoria, o Espírito do conhecimento. Então ela também é a fé salvífica. Agora você vai ter que aprender qual é a diferença do fruto e do dom. O fruto, anota, Robert. O fruto ele é produzido. O dom ele é concedido. O fruto vem de dentro para fora. O dom vem de fora para dentro. Amém? O fruto você vai ter que nascer dentro de você através do seu caráter cristão. Os dons do Espírito, não. Ele é buscado. 1 Coríntios 12, 31. 12, versículo 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Os 9 dons do Espírito, você tem que se ajoelhar e pedir a Deus para ele tirar. O fruto do Espírito, você tem que orar e falar: Deus, me dá um caráter de crente para que o fruto nasça dentro de mim. A bondade, a benignidade, a mansidão, a fé. Isso é que você que vai produzir. Amém? Agora eu vou entrar aqui numa questão muito assombrosa. Eu sou irmão Igor, né? Olha só, irmão Igor. Quem salva o homem hoje do inferno? Palavra. Não é Jesus Cristo também? Ele é a palavra, ele é o verbo, não é isso? Ele se fez carne. Então, o homem para ser salvo, ele tem que aceitar a palavra, aceitar Jesus Cristo, ser batizado e ser salvo. Não é assim? E antes de Jesus existir, antes dele nascer, antes dele morrer, como é que era o meio de salvação para o homem? Como é que ele se salvava? Quem sabe? Sacrifício de cordeiro. A lei? Pecado, né? A expiação do pecado. A lei, não era? Quem obedecia a lei de Moisés era salvo. Rodrigo, para ser um judeu, tinha que nascer israelita? Não. Você poderia se converter ao judaísmo. Tanto que Jesus vai falar assim: ai de vós, escribas fariseus, que faz para vós um prosélito. O que é um prosélito? Um gentil, não israelita, convertido ao judaísmo. Então você vai aceitar a lei e vai se tornar um judeu. Então o meio da fé, da salvação era a lei. Agora, e antes da lei? Como é que se salvava? O que sabe? Guarda essa palavra, anota. Antinomianismo é um tipo de salvação. Nós existimos 4 tipos em toda a era humana
vai se distinguir 4 tipos de salvação em 7 dispensações diferentes. O que é dispensação? Se você conseguir anotar, anota. Dispensação é o período em que Deus coloca o homem em prova da sua fé e da sua obediência. É um período de tempo que Deus prova a fé do homem e a obediência dele. Então, nós vamos dividir ela em 7 partes. A humanidade é dividida em 7 períodos de tempo. O primeiro tempo era o tempo ou a dispensação da inocência. Essa não precisava de nenhum tipo de salvação, porque o homem não tinha pecado. Então ela era puro no jardim. Agora vem a dispensação da consciência, porque o homem peca, ele é expulso do jardim. Então vem o novo período, o período da consciência. Então o diabo vai chegar perto de Deus e vai acusar o homem. E vai falar assim: eu pequei no céu, você me jogou no inferno. Por que ele pegou e você jogou na terra? Eu quero a alma deles, eles me pertencem, porque eles são iguais a mim. Então Deus vai precisar de arrumar um jeito para salvar o homem do inferno. E o que ele vai arrumar? O antinomianismo. Então, a partir da dispensação da consciência, o homem vai ser salvo através do antinomianismo. O que é o antinomianismo? É a palavra fé, mas a fé do pistir, em crer que Deus é absoluto e soberano sobre todas as coisas. Era só você falar que Deus era soberano e acima de todas as coisas, e você era salvo. Quer ver só uma coisa curiosa? Eu tenho certeza que aqui tem irmãos que já leram 1, 2, 3 vezes a Bíblia, mas passa desapercebido. Você já notou que no Antigo Testamento, o único lugar que está escrito a palavra fé é em Abacuque 2,14? Abraão é pai da fé, mas lá não está escrito a palavra fé, porque ela não tem interpretação hebraica, ela não é conjugada à palavra fé. O único lugar que está escrito fé no Antigo Testamento é Abacuque 2,14. Então a fé no pistir é crer que Deus é absoluto. Isso é antinomianismo. Aí o que acontece? Quando o homem tem a consciência, ele começa a ficar mal. A Bíblia diz que as crianças no tempo de Noé eram mais como um adulto. Aí Deus vai fazer o quê? Vou mandar um dilúvio, vou mandar Noé pregar, e quem aceitar entrar na arca vai ser salvo. Quem não aceitar, vai morrer. Eles foram, não aceitaram, entrou outro. Quando acaba o dilúvio, Deus vai abrir uma nova dispensação, um novo tempo, uma nova era. Vai se chamar pós-diluviano, a dispensação pós-diluviana, depois do dilúvio. E qual vai ser o meio de salvação deles? De novo, a fé, o antinomianismo. Ele é salvo pela fé. Mas o homem vai corromper de novo esse meio de salvação de Deus. Ele vai fazer a Torre de Babel. Quem sabe para que os homens estavam fazendo a Torre de Babel aí? Qual é o intuito do homem? Quem sabe? Para que o homem fez, Adenil, a Torre de Babel? Para poder ter o céu. Para tentar chegar até Jesus. Tem carro, nunca vai chegar. Ó. Amém, Adenil? Também, tá? Mas o intuito deles era fazer uma torre bem alta. A torre não era uma coisa pequena, não, irmão. Ela media 900 metros por 1 quilômetro de largura e ela já tinha para mais de 1.500 andares, segundo alguns estudiosos dizem. Era como se fosse, como daqui até o supermarket, mais ou menos, de largura, e como daqui até um pouquinho antes, ali no posto de gasolina, de comprimento. A intenção deles era pecar. E quando Deus mandasse o dilúvio, que ele sabia que Deus destruía o povo com o dilúvio, o pecado, ele subisse na Torre de Babel e se escondesse da ira de Deus. Aí o que Deus vai fazer? Ele vai confundir as línguas, vai derrubar a torre e ele vai abrir uma nova dispensação. Sabe qual é? A patriarcal. E a patriarcal ainda vai ser regida pelo mesmo meio de salvação, o antinomianismo, a fé, acreditando que Deus é soberano e acima de tudo. Mas o homem vai corromper isso de novo. Como? Na era patriarcal é a era de Abraão. Ele é o pai da fé. Então é a era patriarcal, dos patriarcas, do pai. Então Abraão agora
Deus vai chegar perto dele, sai do meio da parentela, mas não leva ninguém. O que ele vai fazer? Ele vai levar Ló, seu sobrinho. A Bíblia diz que eles estão numa cidade chamada Sodoma e outra cidade chamada Gomorra. Os pecados daqueles lugares eram terríveis, ao ponto de os homens verem 2 anjos entrando dentro da casa de Ló e eles queriam estuprar os anjos, porque eles eram muito belos. Tu está me entendendo? E Deus vai destruir a cidade de Sodoma, vai destruir a cidade de Gomorra, porque o homem estava afundado de novo no pecado. Agora Deus vai falar assim: aonde não há lei, não há transgressão. Então o que eu preciso de fazer para esse homem? Leis, para que ele seja salvo. Então agora ele vai abrir uma nova dispensação. Qual vai ser chamada? A dispensação da lei, ou a dispensação mosaica. Mas agora mudou o meio de salvação. O homem não é salvo mais pelo antinomianismo, não é salvo por fé. Não adianta somente ele crer, porque ele crê sem fé, ele se torna bicho, ele se torna animal. Sem regra, sem lei. Os homens iam estuprar mulheres no meio da rua, iam matar o outro, se não existisse cadeia, se não existisse leis. Você sabia disso? Então agora Deus vai salvar através da obediência. O meio de salvação agora é a lei, é a obediência. Mas os homens vão corromper de novo esse meio de salvação de Deus. Por isso que eu estava falando: ai de vós, escribas e fariseus, que vai para vós o prosélito e os lançam no inferno. Porque vocês não entram no céu e também não deixam ninguém entrar. Sabe por causa de quê? Foram instituídas 636 leis de Deus a Moisés. Os 10 mandamentos fora as outras leis. Não pode comer porco, não pode comer animal que se escapa atrás. Alguns. 636. O que os fariseus e escribas fizeram? Para mais de 1000 leis. A ponto de homem nenhum conseguir cumprir a lei. E eu amo o livro, a Epístola de Tiago, ela é completa. Se tu ler Tiago, tu é salvo, acabou. Ela é completa, de A a Z. Tiago vai falar assim: aquele que erra numa só lei, ele é réu de todas elas. Por isso que Jesus vai falar: vocês não entram e não deixam ninguém entrar, vocês fecharam a porta do céu. Então Jesus vai ser mandado na terra para consertar o erro dos homens. E ele vem falando: não é isso que meu pai falou para vocês, não. Era só a lei dos Moisés. O que eles fizeram? Em vez de aceitar a correção de Jesus Cristo, que foi Filho de Deus mandado como Messias, eles preferiram matar Jesus Cristo do que aceitar a correção. A intenção de Jesus jamais foi de abrir uma nova dispensação. Era de consertar o judaísmo, a lei. Mas o homem corrompeu isso. Mas Deus já sabia disso tudo, sabia? Mas por que Deus faz assim? Deuteronômio 29, 29. Tem coisas que pertencem ao homem, tem coisas que pertencem a Deus. Aí o que ele vai fazer? Ele agora vai abrir uma nova dispensação. A dispensação da graça. Aonde nós lemos em Efésios 2,8. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé, mas isso não vem de vós, vem de Deus. Agora o homem é salvo pelo quê? Pela obediência ou pela fé? Pelos dois juntos. Agora ele tem que obedecer às leis de Jesus Cristo. Por isso que ele subia no monte, fazia o sermão do monte, e através da fé salvífica, que eu falei para você, como a fé como fruto e a fé como dom. Amém, crente? E qual é o quarto tipo de salvação que vai ter? A primeira salvação é anti-anemianismo, segunda lei. A terceira é a graça, né? É salvífica. A quarta, nós não vamos estar mais aqui, tá bom, crente? A quarta é na grande tribulação. Jesus volta, leva a igreja. Os que ficarem, se Jesus não está mais aqui, o Espírito Santo não está mais aqui, como é que eles vão salvar? Através do seu próprio sangue. Apocalipse 20, versículo 4. Os anciões dizem assim para Jesus: quem são esses que estão entrando com alegres, com palmas na mão, vestidos com roupas brancas? Esses foram que conseguiram a sua salvação com o seu próprio sangue, onde suas cabeças foram decapitadas e jogadas debaixo do altar. Então, na grande tribulação vai ter salvação, sim. O homem que não aceitar a marca da besta e morrer falando não quero aceitar o inferno, ele vai ser salvo, mas através do seu próprio sangue. Amém, crente? Nós vamos parar por aqui, são 7h20. Semana que vem a gente vai mais um bocadinho para vocês, tá bom? Falamos sobre o tipo de fé, como adquirir a fé, né? Adquirir uma fé
pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Falamos sobre dispensações, antinomianismo, lei, graça, o próprio sangue da grande tribulação, 5 tipos de fé. Semana que vem nós vamos falar sobre benefício de fé. E a fé precisa ser trabalhada. E também, falei na semana passada aqui, não sei se passou desapercebido para alguns irmãos, que a oração, ela tem algumas regrinhas para Deus escutar. Qual é a regra? Quais são as regras? Isaías 59, 2. O seu pecado faz divisão entre mim e ti e impede que eu ouça as suas orações. O pecado do homem moral desvia a oração. 1 Pedro 3,7 diz: aquele que não tem a sua esposa como parte mais fraca e não tem ela dignamente, até suas orações são interrompidas. Em Provérbios 23,18 diz: aquele que tampa o ouvido de ouvir a palavra de Deus, até suas orações são abomináveis. A Bíblia diz: aquele que tampa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e eu não ouvirei. Então, há orações que Deus não ouve. Ele escuta, mas não ouve. Qualquer dia desse a gente vai falar a diferença entre escutar e ouvir. Tá bom? E isso também vale para a fé, pastor. Eu vou deixar só um gostinho na boca de vocês. A fé sem a obra, ela é? Morre. Então você pode paralisar sua fé se você não fazer a obra. Mas tem muito mais coisas para paralisar ela também. Semana que vem a gente fala mais um bocadinho. Amém, crente?